Análise de clusters, ou, em português, análise de agrupamentos. O que é isso e para que isso serve? Agrupamentos são grupos, certo? Então, você tem um monte de clientes, empresas, e você quer encontrar grupos de clientes ou grupos de empresas que são similares entre si e diferentes das empresas, das pessoas que estão em outros grupos, certo? Então, aplicações para isso são várias. Segmentação de mercado, por exemplo. Eu sou uma empresa, eu quero saber, será que eu tenho diferentes grupos de clientes, diferentes grupos de consumidores que buscam coisas diferentes, que usam os meus produtos de forma diferente, que eu devo target, que eu devo almejar, que eu devo tentar atingir de formas diferentes, né? É uma questão, certo? Análise de redes sociais, né? Algo também utilizado em eleições, por exemplo, isso daí super se usa, e empresas estão o tempo todo analisando as suas próprias redes sociais, né? Como é que as pessoas estão interagindo com essa empresa através de redes sociais. E em redes sociais você tem muitas comunidades, né? Pessoas que falam muito entre si, interagem muito entre si, mas não tanto com pessoas de outra comunidade, né? Então, como é que você identifica isso, certo? Eu tenho uma cidade, eu quero identificar zonas, né, regiões que têm maior incidência de criminalidade, é uma localização geográfica aí, então, como é que eu identifico que, opa, esses conjuntos de pontos aqui, essas ruas, esses locais, essas coordenadas, têm em comum o fato de estarem próximas e terem alta criminalidade, e essas outras também têm, né, características parecidas, mas são diferentes entre si. Enfim, são várias aplicações. Tá? É uma das aplicações clássicas de estatística e marketing, por exemplo. Tá? Então, é disso que a gente vai tratar hoje. Tá? É disso que a gente vai tratar hoje, especificamente sobre uma das várias formas de você identificar grupos, uma forma chamada K-means. Tá? Mas antes disso, vamos tentar usar o olho. Tá? Aqui. Quantos clusters será que a gente tem? E, talvez dois. Tá com cara de dois, né? Tem um aqui para a esquerda, outro ali para a direita. Dois clusters. Mas será que são três? Talvez também pode ser três, né? Talvez sejam três aí, não sei, fiquei em dúvida agora. Existem várias formas da gente tentar identificar se são dois, se são três, certo? Hoje a gente vai aprender uma delas chamada K-means, tá? E próxima aula a gente vai aprender outra forma, que é os modelos de mistura gaussiana, certo? E a primeira que a gente vai aprender hoje é uma forma chamada hard clustering, ou seja, uma observação, ela está num cluster, está num outro e acabou, tá? A que a gente vai aprender no nosso próximo encontro se chama, é um tipo de soft clustering, significando que você tem uma probabilidade de estar num cluster e você tem uma probabilidade de estar no outro cluster. Então, não é tão, ou você está 100% nesse, ou você está 100% no outro. Você consegue, né, tá um pouco mais, né, enfim, é mais soft. Beleza. Então, vamos lá. Como é que funciona o algoritmo do K-means? Funciona da seguinte forma. O primeiro passo. Você escolhe quantos clusters você está querendo encontrar. Tá? E isso é uma questão, mas depois a gente volta, né? Pode pensar assim, pô, eu não sei, estou começando a ver isso agora, como é que eu sei quantos clusters tem? Tá? Depois a gente responde essa questão. Por enquanto, finge que você sabe por, sei lá, teoria, né? Experiência prévia, enfim. Assume por enquanto que você sabe quantos clusters tem. Esse número de clusters que a gente sabe que tem e vai encontrar, a gente representa pela letra K. Vamos assumir K igual a 3, significando que a gente está buscando 3 clusters aqui. Tá? Então, primeiro passo, escolher o K.
Segundo passo, eu vou escolher aleatoriamente a posição dos centros desses K-clusters. Tá? Existem elaborações em cima do K-means em que esse aleatoriamente não é tão aleatório assim, mas escolha aleatoriamente a posição desses K-clusters. Tá? Escolhi aí os pontos A, B e C. Agora eu vou associar cada ponto, cada um desses pontos redondinhos, eu vou dizer que ele pertence ao cluster cujo centro está mais perto dele. Tá? Então, por exemplo, todos esses pontinhos aqui da esquerda, eles estão mais perto do C do que estão do A e do B. Então, eu vou dizer que eles pertencem ao cluster C. Tá? Os pontinhos verdes estão mais próximos do A do que eles estão do B e do C. Então, eu vou dizer que eles pertencem ao A. Tá? E os pontinhos do B é a mesma coisa. Show? Excelente. Quarto ponto. Eu vou atualizar o centro do cluster. Ou seja, uma vez eu associei os pontos, uma vez, no passo anterior, eu peguei e disse, olha, esses pontos, então, são deste cluster. Ora, se eu sei quais são os pontos do cluster, eu consigo agora calcular qual que é o centro desses pontos, e aí o centro do cluster vira o centro desses pontos. Beleza? Então, repara, por exemplo, que o C, que estava meio que longinho, dos pontinhos pretos, foi bem para o centro dos pontinhos pretos agora. O A, que estava lá no canto dos pontinhos verdes, foi bem para o centro dos pontinhos verdes. Tá? E o B é a mesma coisa. Show? E aí eu vou ficar repetindo os pontos 3 e 4, até que eu chego num ponto em que não está mais mudando nada. E uma vez que não está mais mudando nada, eu paro. Eu vou dizer que o algoritmo convergiu. Então, só para repetir, eu escolho o número de clusters. Tá? E aí eu jogo aleatoriamente os centros desses clusters. Tá? E aí eu vou ver os pontos que estão mais perto de cada centro de cluster e dizer, bom, você está perto do centro desse cluster, você pertence a esse cluster. E aí eu associei os pontos aos clusters. Depois eu vou atualizar os centros dos clusters com base nos pontos que pertencem a esse cluster. Né? Ou seja, uma vez eu chego e digo, bom, você, ponto, está perto desse centro de cluster, então você pertence a esse cluster, o próximo passo é olhar para aquele suposto centro de cluster e dizer, você não está no centro de cluster, vem cá para o centro do cluster. Beleza? E aí, uma vez eu faço isso, outros pontos, que pertenciam a um cluster, agora podem estar mais perto do centro de outro cluster, então eu vou atualizando isso até que eu chegue num resultado que não esteja mais mudando, e aí acabou e está atingida a convergência, estão construídos os clusters. Então, a forma que isso se parece um pouco é isso. Dá uma olhada nessa figura aí. Tá? E a figura à esquerda, né? Eu tenho um monte de pontinho verde que não pertence a cluster nenhum. Eu estou buscando aqui dois clusters para ficar fácil. Então, eu selecionei ali os centros dos dois clusters, são os dois xizinhos. Tá? Isso daí na figura A. Na figura B, eu peguei o seguinte. Bom, quais são os pontos que estão mais perto do xizinho? Do azul, do x azul. E quais são os pontos que estão mais perto do x vermelho? Ou vocês pontos que estão perto do x azul, agora vocês são todos no cluster azul. E eu vou pintar vocês todos de azul. Ou vocês pontos que estão perto do x vermelho, agora vocês são todos no cluster vermelho. Eu vou pintar vocês de vermelho. Aí na etapa C, eu vou dizer o seguinte, o x azul, você não está mais no centro do cluster azul. Então eu vou levar você para o centro do cluster azul. Afinal, você é o centro do cluster azul. Né? E pontinho vermelho, você não está mais você não está mais no centro do cluster vermelho. Você é o centro do cluster vermelho, então eu vou levar você para o centro do cluster vermelho. E é isso que muda do B para o C. Tá? Só que uma vez eu faço isso, aí a gente vai para o D agora, eu vou repetir esse passo. Eu vou dizer o seguinte, agora se você olhar o C, tem pontos azuis
que estão pertinho do X vermelho. E tem pontos vermelhos que estão pertinho do X azul. Para. Pontinhos azuis que estão pertinho do X vermelho, cara, vocês são do cluster vermelho, vocês não são azul. Vocês estão perto do cluster vermelho, vocês são vermelhos. Vou pintar vocês de vermelho. E mesma coisa para os pontinhos vermelhos que estão perto do cluster azul. Cara, esses pontinhos vermelhos que estão perto do X azul. Cara, vocês estão do lado do centro do cluster azul, vocês não são do cluster vermelho, vocês são do cluster azul. Vou pintar vocês de azul. E aí no DEA você já vê uma nova configuração desses clusters. Beleza? E aí isso repete, até que quando você chega, entendeu? No G, H, I, já não muda mais nada. E aí você vai, bom, já não está mais mudando nada, acabou, para aí por aqui. Tá? E você tem aí os seus dois clusters que, se você comparar lá com a primeira figura lá do lado, visualmente a gente meio que vê que é isso mesmo. A gente meio que vê que ele acertou aí os dois clusters. Tá? Excelente. Então, foi o algoritmo K-means? Tá? Espero estar claro. Se não ficou claro, volta para pegar de novo. E aí, vamos avançar para a questão de como é que eu escolho o valor de K. Sabe, eu tenho uma base de dados, tem um monte de número ali. Quantos clusters tem ali dentro? Sei lá. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Uma forma da gente responder essa pergunta é utilizar a regra do cotovelo. A regra do cotovelo é o seguinte: eu vou buscar um cluster, 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, 5 clusters. Cara, tenta, entendeu? Se você não sabe qual é o valor de K, tenta vários valores aí, tá? Tenta vários valores aí. E aí, você em cada vez que você, né, roda com valor de K, você guarda a soma do quadrado desses erros, ou seja, a soma do quadrado da distância de cada ponto ao centro do seu cluster. Quão longe, em média, os pontos estão dos centros dos seus clusters? Essa é a pergunta que a gente... Né, é isso que a gente está medindo. Se eu der poucos clusters, tá? Eu vou ter pontos muito longe dos centros. Se, por outro lado, eu tenho um monte de clusters, eu vou ter os pontinhos muito perto do centro. Concorda? No limite, se eu tenho 100 pontos e eu boto 100 clusters, cada ponto vai ser o centro do seu cluster. E a distância do ponto para o centro do cluster vai ser zero. Tá? Então, nem faz sentido. Tá? Então, à medida que eu aumento o valor de K, eu espero que a distância dos pontos aos centros dos seus clusters diminua. Só que ter muito cluster também não faz sentido, porque perde propósito. Entendeu? Eu consigo trabalhar com 3, 4 segmentos de clientes? Consigo. Não consigo trabalhar com 500 segmentos de clientes. Tá? Então, chega um momento que a distância média dos clusters, se você fizer um gráfico em que você vê para cada quantidade de clusters, qual que é a distância, né, média aí, de cada ponto ao centro dos seus clusters, chega um momento em que essa distância passa a diminuir muito pouco. Já não faz mais diferença. Continua diminuindo, mas muito pouquinho. E aí você está aumentando o número de clusters, aumentando o número de segmentos de mercado, aumentando a complexidade de você lidar com isso depois, por causa de uma redução na distância que não faz mais diferença. Tá? E quando isso acontece, você vai ver que a tua curva desse gráfico que você desenhou faz um cotovelo. Faz um cotovelo porque antes disso ela vinha caindo muito rapidamente e depois ela passa a cair muito lentamente. E isso parece um cotovelo. Tá? A regra do cotovelo diz que você vai pegar o número de clusters de onde tiver o cotovelo. Por quê? Porque a partir desse ponto, colocar mais clusters não diminui muito a distância
de cada ponto ao centro do seu cluster, mas continua aumentando a complexidade do que você vai ter que lidar depois, tá? Então já não vale mais a pena, entendeu? Então, enquanto botar mais clusters está tendo um impacto significativo sobre o quão longe os seus pontos estão do centro dos seus clusters, bota mais clusters. Do momento em que botar mais clusters deixa de ter um impacto significativo, para por aí, e esse é o número de clusters que você vai ter e acabou, tá? Esta é a regra do cotovelo. Se você acha que a regra do cotovelo é muito subjetivo e você quer algo mais concreto, você é um chato. Mas existe o critério da regra da silhueta. Tá? Antes de falar sobre a silhueta do modelo, eu preciso falar sobre a silhueta de um ponto. E a silhueta de um ponto, ela é a diferença entre quão bem o ponto cai no cluster em que ele já está e quão bem ele cairia no segundo melhor cluster dele. Tá? Ou seja, se ele não estivesse no ponto em que ele está, quanto que o ajuste dele pioraria se ele estivesse na segunda melhor opção? Tá? Então, esse é o conceito de silhueta. Tá? Mais tecnicamente, você tem aí A e B. Né? E A é a distância média do ponto a todos os outros pontos do seu cluster. Tá? Ao passo que B é a distância desse ponto a todos os outros pontos no cluster em que ele estaria caso não tivesse nesse cluster, ou seja, a segunda melhor opção para ele estar. Tá? Então, eu terei duas distâncias médias e eu vou comparar essas duas distâncias médias. Tá? E aí eu vou normalizar isso daí para que isso me dê um resultado entre 1 e menos 1. Tá? Em particular, se esse ponto cai muito bem no seu cluster, tá? Então a distância desse ponto aos pontos do seu cluster é muito menor do que a distância aos pontos de outros clusters, certo? Ou seja, o A é muito menor do que B, a silhueta, se você fizer a conta aí, a silhueta vai dar 1. Ao passo que se um cluster cai muito mal no seu cluster, significa que esse ponto ele está bem perto até dos pontos do outro cluster, né? E aí, se você fizer a conta, a silhueta vai dar menos 1. Tá? Então, a silhueta número entre 1 e menos 1. 1 significa que o ponto cai muito bem no seu cluster. Menos 1 significa que ele cai muito mal no seu cluster. Beleza? E aí tem a observação que se você só tem uma observação no cluster, não faz sentido, então a silhueta é 0 por começar. Tá? Mas então, guarda essa ideia da silhueta. Silhueta mede quão bem um ponto cai no seu cluster. Tá? Se ele cai muito bem, a silhueta é próxima de 1. Se ele cai muito mal, a silhueta é próxima de menos 1. Tá? Isso é a silhueta de um ponto. Aí, você define o coeficiente da silhueta, tá? Como sendo a maior silhueta de todos os pontos. Ou seja, o coeficiente da silhueta é a silhueta do ponto pior classificado. Tá? Isso depende do número de clusters que você tem. Então, essencialmente, o que você faz é o seguinte, você novamente roda o modelo com vários valores de K. Calcula, né, a silhueta de todos os pontos em cada um desses modelos. Para cada um desses modelos, né, cada modelo com um valor de K diferente, você pega a silhueta do pior ponto, ou seja, do ponto que está pior classificado, e chama isso de coeficiente da silhueta. Beleza? E aí você escolhe o valor de K para o qual o coeficiente da silhueta é o menor possível. Ou seja, você escolhe o valor de K onde o pior ponto, o ponto que está pior classificado, é o que está melhor classificado dentre os piores, entendeu? Ou seja, você escolhe um modelo em que o ponto mais mal classificado
é o que está melhor classificado quando você compara com os outros modelos. Faz sentido, tá? É meio... Você está tentando escolher o melhor pior caso. É isso, é o melhor pior caso, tá? Isso daí é o critério da silhueta. Tá. O K-means, ele divide o espaço em regiões, chamadas células de Voronoi, tá? E células de Voronoi são regiões do espaço em que cada ponto dentro da célula, tá? Ele está o mais perto possível do centro da célula do que de qualquer outro centro de célula. Então, por exemplo, pega um pontinho aí no azul, tá? Nessa região azul, tá? Qualquer ponto na região azul está mais perto do ponto B do que está do ponto A ou do ponto C. Células de Voronoi tem aplicações em outras áreas além de cluster. Tem aplicações em logística e tal, mas né, você quer posicionar a fábrica, você quer posicionar estradas, aeroportos, esse tipo de estoque, centro de distribuição, e você tipicamente vai ter alguma análise à base aí de centros de células de Voronoi. Tá? E é um termo que aparece quando você vê K-means e tal, então vale a pena saber o que é. Show? É essencialmente isso, nada demais. Legal. A grande pergunta é o seguinte: tá bom, aprendi a fazer o K-means, né? Meio que entendi o passo a passo ali, sei meio que funciona, mas isso funciona? Tipo assim, de verdade, isso funciona? E quando que funciona? Certo? Não posso chegar para vocês e dizer, não, funciona sempre, mas é uma maravilha, porque não funciona. Tá? Tem casos em que ele funciona e tem casos em que ele não funciona, e é por isso que a gente vai ver mais um método depois. Tá? Então vamos ver aí os casos em que ele funciona. Tá? E aqui a gente tem várias simulações de tipos de dados diferentes, com arranjos de dados diferentes, né? E aí a gente roda K-means em vários deles e vê se o resultado é o que a gente esperava que fosse. Então, nos dois primeiros casos, você vê que o K-means fez um péssimo trabalho. Tá? Péssimo trabalho. Fez um péssimo trabalho porque o mapa de Voronoi, ele divide espaço através de linhas retas. Tá? E nesses dois primeiros casos aí, o que separa os dois clusters não são linhas retas, são claramente linhas curvas. Tá? No primeiro ali de cima, o que separa um cluster do outro é um círculo, que está ali no meio da região branca entre os círculos, certo? Eu tenho um círculo ali na região branca, né, entre os dois clusters. E aí o que está dentro desse círculo é um cluster, o que está fora desse círculo é outro cluster. O círculo interno é um cluster, o círculo externo é outro cluster. O que separa esse círculo é uma reta. Tá? K-means falhou miseravelmente em separar esses dois clusters. Na segunda figura também, não precisa de uma coisa curva para separar essas duas luas. Né? Então, K-means também não deu muito certo. Tá? No terceiro caso, tá? Deu mais ou menos, né? Tipo, ele encontrou o cluster laranja, encontrou, verdade, encontrou. Mas o cluster azul, ele meio que invadiu um pouquinho a região do cluster verde, né? E o cluster verde perdeu um pouquinho, né? Alguns dos pontos que eram dele que foram parar lá no azul. E o que isso daí me sugere, né, é que o K-means tem dificuldade quando as variâncias dos clusters são diferentes. Ou seja, nesse caso daí, eu tenho o cluster verde, é um cluster grande, né? Não verde, mas o cluster assim, do meio, né? Olhando para a figura antes de existirem os clusters, né? A figura em preto e branco. O cluster do meio é um cluster grande, e aí o cluster do cantinho à direita é um cluster pequenininho. Então, quando eu tenho clusters de tamanhos diferentes, o K-means meio que dá ruim. Tá? Não dá terrivelmente ruim, mas dá ruinzinho. Ele encontrou algumas dificuldades aí. Tá? Podia ter feito melhor. Então,
isso daí é uma limitação. Quando os clusters têm tamanhos diferentes, tá? K-means tem alguma dificuldade. Ele entrega um resultado, ele pode até entregar um bom resultado, mas ele tem algumas dificuldades, ele não é perfeito. O quarto caso, né, que a gente vê essas formas alongadas e tal, essas formas alongadas significam correlação entre as características, né, que a gente está utilizando para construir o feature. Tá? São características correlacionadas dos nossos clientes ou das nossas empresas, por exemplo. Tá? E aí também o K-means encontrou dificuldade. Tá? E isso dá para tentar entender da seguinte forma. O K-means olha para a distância. Né? E distância é igual em qualquer direção que você olhe. Tá? Correlação meio que deturpa essa lógica de que é tudo igual para qualquer lado que você olha, né? Porque meio que o seguinte, olha, cara, se você estiver olhando um pouquinho para a esquerda, você também vai estar olhando um pouquinho para baixo, ou um pouquinho para cima. Para cima que eu toquei. Tá? Então, se você estiver olhando para um valor um pouquinho maior do x1, você também vai estar olhando para um valor um pouquinho menor do x2. Tá? Não são independentes, entendeu? Não é como se eu tivesse x1 e x2 espalhados num grande círculo, que o x1 pode aumentar sem afetar o x2. Não é assim, tá? Então, a correlação, ela pega esses pontos soltos do espaço em qualquer direção, e qualquer direção tanto faz, e ela diz, não, cara, qualquer direção tanto faz, não. Entendeu? Ela transforma isso numa coisa alongada. E aí, já não tem mais aquela de que qualquer direção é qualquer direção, sabe? E a lógica do K-means é uma lógica baseada em distância, e para a distância em qualquer direção é qualquer direção. 1 metro em qualquer direção é 1 metro. Tá? Mas quando você coloca correlação, isso meio que deixa de ser verdade. Tanto que existem parênteses aqui, tanto que existem métricas de distância, como, por exemplo, distância de Mahalanobis, né, que leva isso em questão. Fechei parênteses. Tá? Então, se você, traduzindo para o português simples, se não for redondinho do mesmo tamanho, K-means dá ruim. Se for alongado, tá? K-means dá ruim. Tá? O quarto caso dá, o quinto caso, né? Que você tem bolinhas pequenininhas, todas iguais, elas são redondas, elas são, né, iguais. Esse é o caso par excellence do K-means. É o caso em que ele arrasa, é o caso em que ele destroça, tá? É o caso em que ele pega uma espada Jedi e, sabe, dá o show dele, tá? Entra no palco e começa a dançar. É aí que K-means é espetacular. É um caso muito particular, talvez, né, pouco realista. Eu vou te dizer que em alguns casos, em vários casos, funciona surpreendentemente bem. Muitos dos modelos que a gente encontra em mundo real não são tão diferentes disso, tá? Entendeu? É raro você encontrar em mundo real os dois primeiros casos que você encontrou lá, por exemplo. Né? E mesmo se você pega um caso tipo o terceiro caso, em que você tem bolinhas esféricas, mas de tamanhos diferentes, no desempenho do K-means não está tão ruim assim. Tá? Não está tão ruim assim. Tá? E se você tem características correlacionadas, existem formas de você tratar isso. Tá? Você pode fazer uma redução de dimensionalidade, por exemplo. Você pode fazer uma análise de componentes principais. Então, K-means tem o seu terreno em que ele é bastante utilizado. Tá? Então, e mesmo assim ele pode ser útil também, né, no pior dos casos, como um primeiro modelo. Ele é simples, ele é rápido, tá? Então, ele pode dar um excelente primeiro modelo para você começar a construir alguma coisa em cima disso, você fazer uma prova de conceito em cima disso, tá? Excelente. Terceira coisa, o último caso que a gente vai ver é se você não tem cluster nenhum, K-means encontra, tá? Então é aquela coisa, você fez um K-means com cargo A3, ele vai encontrar 3 clusters. Vai encontrar. Mesmo que não tenha nada lá.
Aí você está pensando, né? Tá bom, mas e se eu tiver um desses casos, o que que eu faço? Cara, tem outros modelos aí de análise de cluster que você pode utilizar, tá? O que a gente vai ver no nosso próximo encontro, né, misturas gaussianas, resolve o problema de clusters de tamanho diferente e resolve o problema de características correlacionadas. Tá? Não resolve o problema de uma separação não linear entre os clusters, por exemplo. Tá? Mas um outro algoritmo, conhecido como cluster aglomerativo, né, ou hierárquico, resolve esse problema. Não. E um outro chamado DBScan também resolve esse problema. É claro que cada um desses tem os seus prós e contras também. Tá? Então, esse é o algoritmo de K-means. Tá? Algoritmo clássico, tá? E extremamente comum, extremamente utilizado, e porta de entrada mandatória para a análise de cluster. E aí, no nosso próximo encontro, a gente... Bom, e um algoritmo de cluster hard, certo? E duro, você ou está num cluster ou está no outro. Próximo encontro nosso, a gente vai falar sobre o modelo de mistura gaussiana, tá? Uma abordagem bem diferente, e, que melhora essa né, em vários aspectos, e que é uma abordagem soft, no sentido de que ele não te dá um cluster, ela te dá uma probabilidade de que você esteja em determinado cluster, e aí, através de um ponto de corte, você consegue, né, jogar isso para um cluster ou para outro. Show? Excelente. Então, até lá. Agora sim.